Bom, continuando aquela série que a gente vem fazendo, os presidentes da República Brasileira que não concluíram seus mandatos, nós falamos de três. Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República, ele não concluiu o mandato, ele renunciou ao cargo. O segundo foi o Rodrigues Alves, que morreu no cargo vítima da gripe espanhola. E o terceiro, que nós falamos no último vídeo, foi o Washington Luiz, que caiu após a vitória da Aliança Liberal naquilo que se convencionou chamar de Movimento de 30, né, que o Washington Luiz foi derrocado do poder e Getúlio Vargas assume como líder do movimento que chama-se de Revolução de 30. Bom, o Getúlio passou 15 anos no poder, de 1930 a 1945, e em 45 ele cai, mas não dá para a gente dizer que ele não encerrou o seu mandato, porque na verdade ele não foi eleito para nenhum mandato. Ele foi um líder de um golpe de Estado, que foi o golpe de 10 de novembro de 37, que deu início à chamada ditadura do Estado Novo. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas elas retiram o Getúlio do poder, encerrando uma ditadura e encerrando um período de 15 anos em que o Vargas estava no poder. Desses 15 anos, ele só foi eleito uma vez, que foi ali no contexto da Constituição de 34, mesmo assim eleito de forma indireta. Pois bem, depois de 45 até 64, alguns historiadores chamam de democracia populista ou redemocratização, democracia liberal, enfim, volta a democracia na sua feição representativa, né? O Congresso é aberto, a Constituição é aprovada em 1946, as eleições voltam a funcionar e agora com um diferencial que são considerados cidadãos homens e mulheres com maior de 18 anos de idade. Aumentou consideravelmente o número do eleitorado brasileiro, se a gente comparar com a República Velha. E o primeiro presidente desse momento, né, depois da ditadura do Estado Novo, é o Eurico Gaspar Dutra, que vai governar de 1945 a 1950. E aí o Getúlio Vargas volta ao poder em 1950. Merece destaque duas frases emblemáticas para compreender as clivagens e as divergências políticas e a crise que vai se intensificar durante esse segundo mandato do Getúlio Vargas. Ele teria dito que, quando ele decidiu ser candidato a presidente da República pelo PTB, agora, Partido Trabalhista Brasileiro, que subirei as escadas do catete nos braços do povo e de lá só sairei morto. Por outro lado, Carlos Lacerda, da UDN, que é o partido inimigo do getulismo, do trabalhismo, teria dito: o senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato. Em sendo candidato, não pode ser eleito. Em sendo eleito, não pode assumir. Em assumindo, não deverá terminar o mandato. De fato, o que aconteceu foi que Getúlio foi candidato, Getúlio foi eleito, tomou posse, mas de fato ele não concluiu o mandato em função de uma crise política profunda que culminou no seu suicídio dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete. Então, eu fiz algumas anotações e vou procurar ser rápido aqui. A gente precisa entender que nesse momento, pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, sobretudo, no Brasil, me parece que havia uma unanimidade entre as elites políticas, econômicas e intelectuais, de que o Brasil precisava se transformar. Aí vão aparecer todos esses termos que são da época, né? Sair do subdesenvolvimento para ser um país desenvolvido, sair do atraso para ser moderno, né?
fazer sua revolução burguesa, fazer a sua entrada no capitalismo industrial, superar suas estruturas agroexportadoras que vêm dos tempos coloniais. Me parece que havia um consenso sobre esse desejo de modernização, de desenvolvimento para o Brasil. Entretanto, se havia um certo consenso em industrializar o Brasil, modernizar, urbanizar o Brasil, fazer a sua revolução industrial tardia, a forma como seria feita já não era tão unânime assim. E aí nós tínhamos, grosso modo, dois grandes projetos ali naquele momento. Um que nós podemos chamar de um projeto liberal conservador. Aquele bloco que reunia os que defendia a entrada do Brasil nos rumos de uma sociedade moderna e capitalista, mas sem reformas sociais, sem participação política ampla e poder de decisão entre as classes populares, né? E, sobretudo, com foco no capital externo, no imperialismo, na abertura escancarada do Brasil para o capital externo. Esse é um bloco liberal conservador, né? Do outro lado, o outro projeto de Brasil, outro projeto de nação, era o que nós chamamos de nacional popular. Ele defendia também a entrada do Brasil no capitalismo industrializado, entretanto, com inclusão social, com reformas de base e, sobretudo, com um forte apelo nacionalista. A ênfase estava nas empresas estatais e no capital nacional. Não à toa, o próprio Getúlio já tinha dado início a esse projeto mais nacionalista e populista de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, quando os setores básicos da economia brasileira ficavam nas mãos do Estado. Um Estado intervencionista, principalmente em setores básicos, estratégicos da economia brasileira. Foi assim que o próprio Getúlio, ainda no primeiro governo, articulou a construção da usina de Volta Redonda, a siderúrgica de Volta Redonda no Rio de Janeiro, a Vale do Rio Doce, e em 53, com a campanha nas ruas do petróleo nosso, criou a Petrobras, desagradando as multinacionais, sobretudo estadunidenses. Então, nós tínhamos dois projetos distintos, um focando muito mais num perfil mais nacionalista e trabalhista, o outro mais liberal, conservador e muito mais atrelado ao mercado e às grandes corporações multinacionais. Então é importante entender isso, porque o governo anterior, o governo Dutra, ele tinha ido mais no foco de uma abertura do Brasil para as multinacionais e para o capital externo. O Getúlio vai modular o seu governo de modo diferente, nessa ênfase mais de um projeto de capitalismo, mas numa perspectiva mais nacionalista e populista, com inclusão das classes populares. Mesmo que haja uma discussão imensa se essa inclusão foi cooptação, se foi adesão, se foi massificação, mas Getúlio, com o populismo, vai incorporar as massas do ponto de vista de uma legislação de proteção do trabalhador e vai ganhar os trabalhadores nesse sentido. Portanto, o governo Getúlio está mais nessa perspectiva. Agora, eu queria destacar que é uma perspectiva burguesa. Getúlio foi o grande nome, um grande estadista que fez o Brasil avançar, digamos assim, a colocar o Brasil um novo patamar do capitalismo industrial brasileiro. Ele representou esse projeto. Então não vamos aqui mitificar o Vargas. Não era um governo popular, não era um governo de esquerda, se a gente entender esquerda mais numa linha bem, digamos, revolucionária, né? Ali, naquele momento dos anos 50 até 54, era um reformista, digamos assim, né? Nessa linha do populismo e do nacionalismo,
que é um projeto de dominação de classe, mas com inclusão dessas classes, mesmo que extremamente rebaixado nesse processo de ascenso social. Para falar da crise e da queda do Vargas, nós temos que colocar mais contexto nisso daí. Temos que levar em consideração que nós vivíamos a Guerra Fria e a ordem bipolar no mundo, né, em torno dos Estados Unidos e da União Soviética. Em 53 é o ano que vai explodir a crise aqui no Brasil, porque vai ter uma crise econômica, em virtude, sobretudo, da chegada do Partido Republicano no governo dos Estados Unidos, e aí o Banco Mundial vai começar a cobrar as dívidas vencidas do Tesouro Nacional Brasileiro e vai endividar o Brasil, né? Nós vamos ter, ali em 53, queda de preço do café no mercado internacional, um desemprego, carestia, alto do custo de vida, salários rebaixados. Isso vai dar numa grande greve da história do Brasil. Estourou em São Paulo em 1953 a chamada greve dos 300 mil. Tá? E aí é quando Getúlio coloca João Goulart para ser seu ministro do Trabalho e fazer essa mediação entre o governo e os sindicatos e a classe trabalhadora. Bom, 53 eu já mencionei também a campanha do Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras, né? Mas diante dessa crise econômica e social profunda, né, o que vai fazer o Jango em 1º de maio de 1954? Ele anunciou o aumento de 100% no salário mínimo brasileiro, né, corroído pela inflação, enfim, e aí, claro, isso vai desagradar profundamente a maioria da nossa burguesia, da nossa classe dominante, né, que aí vai dizer que o governo Vargas está se transformando numa república sindicalista, que tem ligações com o peronismo, enfim, começa toda aquela cantilena que a gente conhece, né? Da anticorrupção e do anticomunismo, né? Começou diariamente a UDN, tanto a imprensa como no parlamento, enfim, começava-se a fazer todo esse discurso de que o governo getulista era comunista e era corrupto. Bom, e aí há que se colocar que a partir desse momento, sobretudo, 53, 54, meio de maio de 54, o aumento de 100% no salário mínimo, o Jango vai sair do ministério. Ele vai dar o aumento de 100% do salário mínimo nacional, mas o Getúlio não vai conseguir segurar o Jango no ministério depois de uma canetada dessa. A crise política cresce. A UDN, a mídia, a Globo, Estadão, Correio Brasiliense, a Tribuna da Imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda, a UDN, que é a União Democrática Nacional, que era um partido golpista, as multinacionais, o imperialismo estadunidense. E aí vem um elemento fundamental para esse momento: as Forças Armadas, os militares. Os militares até então tinham se destacado mais na política de forma mais individual. Veja o Deodoro, o primeiro presidente, né, o segundo presidente Floriano, depois nós temos o Hermes da Fonseca, o próprio Dutra. Só que agora há uma diferença, e há um estudioso sobre esse assunto, que é o professor João Roberto Martins Filho, que estuda essa questão de militares e política. Ele vai dizer o seguinte: olha, depois da Segunda Guerra Mundial, simplesmente, os nossos militares eles vão se organizar com muita mais força, e o exemplo disso é a Escola Superior de Guerra, surgida em 1949. Eles vão procurar ter uma intervenção mais orgânica, né, dos militares na política, não em termos pessoais de um ou outro, mas em termos institucionais. E aí eles vão revelar ser os guardiões da segurança pública, não esqueça o que era a doutrina de segurança nacional, no contexto de Guerra Fria. E aí, em fevereiro de 54, eles vão assinar o Memorial dos Coronéis, um documento assinado pela alta patente, né? Centenas de coronéis e de tenentes-coronéis, que na verdade era um esforço para ter uma unificação em torno do Exército, porque a Marinha e a Aeronáutica ela já eram um pouco mais coesa, antinacionalista, antiestatista, contra aquele projeto nacional popular, né? Já o Exército ele era bem mais dividido. Tinha muita gente no Exército
que era daquele segundo bloco que eu anunciei, de Projeto de Brasil, mais nacionalista e trabalhista. E aí, dia 5 de agosto de 54, a situação militar subiu a um novo patamar. Foi um caso na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, né? Quando tentaram matar Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era o maior inimigo de Getúlio, antigetulista, no seu jornal A Tribuna da Imprensa, né? E tentaram assassinar o Carlos Lacerda. Ele recebeu um tiro no pé, lá na Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, mas se o Carlos Lacerda não morreu, o tiro acertou e matou o major da Aeronáutica, Rubens Vaz. E aí, claro, criou a crise profunda entre o governo brasileiro e as Forças Armadas. Vão acusar de que tinha sido o Getúlio que mandou matar o Carlos Lacerda, né? Vão acusar o Getúlio também pela morte do major da Aeronáutica. E aí unificaram-se as alas conservadoras das três Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E aí eles assinaram um manifesto de 19 generais e antes 30 brigadeiros da FAB, da Força Aeronáutica Brasileira, já tinha assinado o manifesto pedindo a renúncia do presidente Getúlio Vargas. Então, as classes dominantes, com apoio dos militares, não esperariam mais a conclusão do mandato de Vargas e as eleições de 55. E se instalou aquilo que é chamado de República do Galeão. Os depoimentos, o próprio filho do Getúlio teve que depor, na Aeronáutica sobre esse incidente do assassinato do major da Aeronáutica lá na Rua dos Toneleiros. Né? Bom, dia 11 de agosto, no Clube da Aeronáutica, oficiais superiores e subalternos das três Forças Armadas decidiram pela derrubada de Getúlio Vargas. Vão vendo aí as datas. Dia 12 de agosto, a UDN assina uma nota de apoio aos militares. Dia 22 de agosto, Getúlio Vargas recebeu um documento da Aeronáutica pedindo a sua renúncia. E aí vem o dia 24, o fatídico dia 24. Ele presidiu uma reunião ministerial, a última. Né? O ministro da Guerra, Zenóbio da Costa, afirmou que muito dificilmente o Exército iria ficar do lado de Getúlio e contra a Aeronáutica e a Marinha. Tá? E a Aeronáutica e a Marinha defendiam a renúncia do Vargas. Amaral Peixoto tentou conciliar e fez uma proposta. A proposta era a seguinte: Getúlio se afastava, era um afastamento, né? Ele ficava impedido de governar até que se esclarecesse e que se julgasse e punisse o caso do assassinato do major lá na Rua Toneleiros, do major da Aeronáutica. Pois bem, Vargas disse que aceitava essa proposta, se licenciava do cargo. Tancredo Neves escreveu uma nota comunicando o licenciamento do presidente do cargo. Só que pouco antes de 5 horas da manhã, né, a notícia foi divulgada no Brasil inteiro. Vargas se licenciará do cargo até que se apure toda a investigação lá da Aeronáutica. Contudo, 2 horas depois disso, já tinha feito esse acordo todo aí, ele se licenciava e tal, um grupo de generais foi diretamente ao Palácio do Catete exigir a renúncia de Getúlio. 7 horas da manhã ele se recolheu aos seus aposentos e aí ele estava num grande dilema. Renúncia ou ser deposto por um golpe militar? E aí todo mundo conhece essa história. Ele se decidiu por nenhuma coisa nem outra. Se decidiu pelo suicídio. E aí deixou a carta testamento, que é o grande documento histórico. Durante esse período vai ter uma repercussão popular muito grande. O povo foi para as ruas. Né? A reação contra a imprensa, jornais, contra partidos como a UDN, o jornal do Carlos Lacerda, a Embaixada dos Estados Unidos, contra empresas estadunidenses. Então, o suicídio de Vargas,
a carta testamento e o povo na rua impediu ali provisoriamente o golpe militar. Entretanto, depois do sepultamento, né, assumiu o vice-presidente da República, Café Filho, só que esse golpe militar ele não estava ainda inteiramente descartado ou derrotado. O Café Filho, o vice-presidente Getúlio, assume na qualidade de presidente e monta um ministério antigetulista. Só que aí ele se afasta por motivo de saúde do cargo, assume o presidente da Câmara, Carlos Luiz, depois assume o presidente do Senado, Nereu Ramos. Veja, em pouco tempo, a dimensão da crise. Quantos presidentes da República nós tivemos? Getúlio Vargas, suicida. Seu suicídio, né? O Café Filho, que era o seu vice, adoece e não termina o cargo, não fica no cargo. O presidente da Câmara assume a presidência da República, também não fica. O presidente do Senado assume a presidência da República, né? Enquanto isso, os golpistas, eles não queriam as eleições de 55, até porque sabia que a UDN possivelmente não ganharia, né? Com toda aquela comoção do enterro do Getúlio e da Carta Testamento, certamente podia voltar um candidato getulista, trabalhista, digamos assim, né? E aí é onde aparece, dentro das próprias Forças Armadas, um marechal legalista, nacionalista, constitucional, um democrata, que era o Marechal Henrique Teixeira Lott. Ele garantiu a realização das eleições de 1955, ele garantiu, com o apoio que ele tinha nas Forças Armadas, a posse de Juscelino Kubitschek em 1955, que era também questionada pelos golpistas. Por enquanto, os militares não deram o golpe e não chegaram ao poder em 1954, 55. Mas Getúlio não concluiu seu mandato.